Agora vamos ficar em pé para cantar o introito 560. E agora, continuando o louvor, nós louvaremos ao Pai com saudade. Minha pátria
vamos orar. Quem puder se colocar de joelho, quem não puder pode ficar em pé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai eterno e querido, hoje, meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença, mas estamos tristes, Senhor. Triste porque mais um amigo nosso, mais um irmão da igreja se foi. Mas eu sei, meu Pai, que o Senhor sabe de todas as coisas. E tudo é pelo bem da pessoa. Então, Senhor, se for da Tua vontade, que ele se foi, nós te agradecemos, Senhor. E te pedimos, meu Pai, que o Senhor abençoe todas as pessoas, todos os irmãos que estão aqui na Tua casa. Abençoe esse dia, Senhor, tão triste para nós, mas o Senhor sabe o que faz. Obrigado, meu Pai. Bendito seja Teu nome em toda a eternidade. Eu te agradeço desde já, em nome do Senhor Jesus, o Teu único Filho. Amém. Amém.
casa te adoramos e devolvemos também a Ti os dias da fé. E fizemos isso com uma gratidão muito grande em nosso coração. Sabemos que Tu provê todas as coisas boas. Como diz o hino, nós nos entregamos por completo e sabemos em quem estamos confiando e sabemos em quem é o nosso Salvador. É no nome dele, Pai, que eu peço a bênção também sobre o pastor Saulo, que vai transmitir a Tua palavra. Que Seu Santo Espírito use poderosamente, como sempre usou, mas também se manifeste em nossa mente, os irmãos que estão aqui. E abençoa também a todos que não puderam vir por motivo justo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Que Deus seja louvado uma vez mais nesta manhã. Amém. Que nós possamos sair daqui transformados uma vez mais naquilo que é a semelhança de Deus, do que é a vontade de Deus e o sonho de Deus para cada um de nós, nossas vidas. Antes de começar esse sermão, só dois lembretes para os irmãos, se ainda não o fizeram, que possamos nesse momento entregar todo o nosso ser a Deus. Isso inclui desligar nosso celular, para não ter distração na presença de Deus. Se puderem fazer isso, garanto para vocês que vossa adoração vai ser ainda mais completa. Sem nenhuma preocupação, nesse momento aqui, nós não devemos ter nenhuma preocupação, nenhuma distração. A presença de Deus é pura, ela é restauradora, ela é perfeita, ela nos anima, ela nos engrandece. Não é necessário a gente ter nenhuma ajuda exterior. A nossa mente, o nosso coração, nós podemos ir a Deus a qualquer momento. E é isso que Ele quer que nós façamos nesse momento. O pastor está aqui para mostrar o caminho para Jesus. Eu não posso entregar Jesus para você. Jesus não é entregado através de alguém. Jesus não é entregado através de uma igreja. Jesus não é entregado através de uma doutrina. Jesus é entregado diretamente ao ser humano. Você tem que ir diretamente a Ele para recebê-lo. Aqui nós só mostramos o caminho, mas é seu dever receber Jesus. Eu não posso dá-lo para você. Que nós possamos ter isso claro em nossas mentes como filhos de Deus. Devemos buscá-lo pessoalmente, em oração, em meditação. A igreja nos ajuda a ver o caminho, mas é nosso dever recebê-lo, porque Ele não vai chegar até você através de igreja, nem através de pessoa alguma nesse mundo. Não é esse o plano dele, desde o começo nunca foi. A igreja é só um instrumento para mostrar o caminho, mas nós é quem devemos receber Jesus pessoalmente. E Ele se entrega para todos nós totalmente, quando nós o buscamos em espírito e verdade. Por isso é importante na hora do culto buscar Jesus em espírito e verdade. Não distrairmos com nada desse mundo. Vigiar nossos pensamentos, nossas mentes. E aqui sou simplesmente um servo de Deus para trazer uma mensagem. Não sou melhor que ninguém. Já falei algumas vezes aqui. Deus me mostrou que eu sou o maior dos pecadores e realmente aceitei isso, entendi isso. Então, vocês vão ter o sermão pelo maior dos pecadores aqui, mas vai ser uma coisa de Deus para todos nós. Porque a gente se entrega nas mãos dele. Só ele mesmo tem essa capacidade de usar seres humanos, finitos, falíveis, pecadores, para poder falar da sua palavra. Que Deus nos abençoe, que essa humildade possa estar sempre em nosso coração e reconhecer que não somos merecedores de nada. E que se temos algo é porque Deus, na sua graça, no seu amor, nos concede a sua bondade. De coração, porque Ele ama seus filhos e quer ver seus filhos no dia de volta no lar eterno. Vamos orar.
Senhor Deus que estás no céu, te agradecemos muito, muito, porque ainda que não mereçamos nada, o Senhor insiste, nos persegue com o teu Santo Espírito. O Senhor cria em nós a vontade de te adorar. O Senhor cria em nós a espiritualidade, energiza a nossa espiritualidade para que nós possamos te adorar. Venha, Senhor, continuar orquestrando essa vida espiritual em cada um de nós. Nesse momento agora pedimos especialmente que o Senhor possa também nos ajudar a restringir nossos pensamentos vagantes e também suprimir as tentações que nos assaltam, Senhor, violentamente, a qualquer momento. Que a nossa mente possa estar em paz, nosso espírito também, e estarmos focados na tua adoração, para a tua honra e tua glória, e para o nosso crescimento espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 3. João, capítulo 3. E vamos ler um pouco ali o que diz João, capítulo 3. Um dos capítulos mais bonitos da palavra de Deus. João, capítulo 3. Vamos começar no verso 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus de noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode realizar sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus disse: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu te dizer: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus disse: você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vemos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de quem? De Deus. É um fato da agricultura, um fato da fazenda. Nenhuma árvore produz fruto se a semente não é plantada na terra. Aparentemente Nicodemos não sabia disso. Nicodemos achava que os frutos apareceriam sem semente.
Nicodemos era forte, era grande, na parte de ser fazendeiro, agricultor. Mas ele era esquecido com o negócio de plantar semente. Nicodemos era um fariseu. Pelo menos ele era honesto no legalismo, ele era um legalista. Ele acreditava que, né, assim eram as coisas. Ele era um fariseu honesto, né? A maneira dos fariseus medirem a espiritualidade era assim, tipo, o que você veste, a maneira como você conversa, o som das suas orações, os dons, as atuações que você faz para a igreja. Essas coisas assim, exteriores, era a maneira como os fariseus mediam a espiritualidade. Se eles tivessem sido agricultores e fazendeiros, eles iam passar algumas horas lá na padaria da agricultura, a padaria lá da esquina, onde tomavam o cafezinho deles e comiam pão com manteiga, discutindo a teoria da fazenda, a teoria da agricultura. Né? O fazendeiro tem que usar chapéu de cowboy ou boné de beisebol. O fazendeiro tem que usar suspensório ou jeans normal. Nós devemos arar a terra a cada 2 anos ou a cada 3 anos. Se eles tivessem sido fazendeiros, eles iam passar lá o tempo todo discutindo as coisas, né? Mas uma coisa é certa, a fazenda deles ia ser muito bonita. A fazenda deles ia ser assim, brilhosa. Os equipamentos tudo lavadinho, bonitinho, brilhando. A cerca pintadinha de branco. A grama cortadinha. Só tinha um problema. Por todas as discussões e todo o tempo que eles passavam tentando idealizar a teoria da fazenda, eles não tinham muito fruto. Na realidade, uma pessoa, um carpinteiro sem treino, sem treino acadêmico nenhum, em poucos meses, gerou muito mais fruto do que os fariseus todos, em uma geração inteira. E isso fez com que eles ficassem com inveja, com ciúme, com raiva, bravos, mordendo os dentes. E então decidiram lidar com os métodos desse carpinteiro, ignorando os métodos dele, insultando os métodos dele, ignorando os resultados. Melhor dizendo, todos os fariseus menos um, Nicodemos. Nicodemos, ele estava curioso com esse carpinteiro. Estava mais que curioso, ele estava comovido com o que ele via esse homem fazer. A maneira como as pessoas vinham, ficavam escutando esse homem ensinar a verdade, como elas olhavam para ele, como que ele tivesse uma grande autoridade, como se ele fosse um profeta. Nicodemos estava comovido, como quando ele viu a maneira como ele enfrentava os líderes espirituais com autoridade, com firmeza, com sabedoria, como quando ele entrou lá no templo lá e bagunçou todas as mesas lá dos cambistas. Nicodemos, quando era mais jovem, havia conhecido tal paixão. Mas isso foi antes dos títulos, antes dos trajes do Senado, do Sinédrio da igreja, antes das normas. A realidade é que Nicodemos está sendo atraído a esse carpinteiro, se sente atraído a ele. Mas Nicodemos não pode ser visto com ele. Nicodemos não pode estar junto com ele, porque Nicodemos está na alta corte do Sinédrio. Ele é líder em Israel, doutor da lei. Então, ele tem que buscar uma maneira de encontrar Jesus, e a maneira como ele pensou foi: eu vou fazer assim, eu vou de noite, eu vou no escuro encontrar Jesus. Que apropriado. Porque o legalismo não oferece nenhuma luz, né? Foi no escuro. Quando Nicodemos chega diante de Jesus, ele começa com aquela conversa bonita. Mestre, sabemos que
tu és mestre em Israel, porque ninguém pode fazer os sinais, as coisas que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus dispensa a bajulação. Nicodemos, em verdade te digo, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Jesus conhece o coração de um legalista. Jesus sabe que é duro. Não adianta você querer dar um conselhozinho, só vir com um conselhozinho fácil, macio, palavras bonitas, carinhosas. Jesus sabe que é duro. Você precisa de um formão. Então Jesus mede o martelo. Nicodemos, você não vai ajudar um cego ligando a luz. Você não vai ajudar um surdo aumentando o volume da música. Você não vai conseguir transformar o interior enfeitando o exterior. Você não vai conseguir produzir frutos se não colocar a bendita semente no coração. Você precisa nascer novamente, começar de novo. Pá! Pá! Jesus desce o martelo no Nicodemos. Sabiamente, é tentar transformar uma vida cuja dieta são somente regras, normas e princípios. O encontro entre Nicodemos e Jesus foi um encontro entre muito mais que dois líderes religiosos. Foi um encontro entre duas filosofias de vida, duas visões opostas de salvação. Para Nicodemos era o dever do homem fazer o trabalho da salvação. Jesus disse: não, é Deus quem faz o trabalho. Para Nicodemos era uma troca. Você faz tanto e Deus te dá tanto. Jesus falou: não é troca nenhuma, é um presente. Para Nicodemos, o homem tinha que ganhar a salvação, conquistar a salvação. Jesus disse: não, a salvação é um presente que Deus te dá. Você tem que aceitá-la. Eu deveria aceitá-la. Olha, essas duas visões opostas, elas abarcam todas as religiões que existem no mundo. Todas as religiões do mundo estão em um dos dois campos: legalismo ou graça. Salvação como pagamento por obras realizadas e feitos completados, versus salvação como oferta de Deus através da morte de seu Filho Jesus Cristo. Todas as religiões do mundo estão aí, nessas duas áreas. Então Jesus tenta explicar para Nicodemos quão errado ele estava. Jesus tenta conquistar aquele coração sabiamente, com firmeza, com amor, mas falando a verdade para ele. Nicodemos foi ficando assim, né? E assim, nossa, nunca escutei tais coisas, nunca vi tais coisas. Para Nicodemos era uma coisa que o homem tinha que fazer. Ele era mestre em Israel, mas nunca tinha escutado uma verdade assim. Nós, mestres de Israel, nós gostamos de definir as coisas, mostrar o caminho. A organização, a metodologia, ela é uma ferramenta do pregador. Mas Jesus está tentando dizer para Nicodemos: nem sempre essas coisas são o protocolo de Deus. Não é fácil. Muitas vezes nós, como cristãos, temos muitas lutas, e uma delas é vigiar o nosso crescimento espiritual, para que nós não sejamos meros legalistas. O legalismo é algo triste, um mundo escuro. O legalismo, ele é a amputação dos sonhos de uma pessoa, o sufocar do espírito. Não é de Deus. Me lembra um grupo de jovens escoteiros. Um grupo de jovens, um coralzinho de crianças de 8 a 12 anos, juvenis, que cantavam. E o maestro do coral deles, eles se reuniam para praticar, para ensaiar 2 vezes por semana. Tinham uniforme, tinham até jaquetinha de uniforme,
cantavam, faziam apresentações ali, e também às vezes viajavam, faziam apresentações em outros lugares. E eles tinham como maestro um senhor sério, que havia sido sargento do exército quando era mais jovem. Por muitos anos foi sargento do exército, se dava ordens lá para os soldados. E parece que o que ele acostumou a fazer quando era mais jovem, continuou com ele depois de certa idade, porque todas as noites, 2 vezes por semana, ele parava o ensaio e fazia com que a molecada fosse toda lá para fora, colocava eles em forma, como no exército, e fazia uma ordem unida com eles. Eles iam lá para fora, ficavam em forma e ele dava as ordens. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E o molecada marchava. Eles eram pequenos, se sentiam intimidados por aquele homem grandão falando daquele jeito. Ninguém ousava perguntar: por que eles estão fazendo isso mesmo, hein? Qual que é a razão disso aqui? Imagina que vai me perguntar. Você morre de medo de levar uma bronca? Cala a boca, você não sabe de nada. Ficavam quietinhos. Mas um dia, a história conta que um dos meninos, que tinha 10 anos de idade, com muita coragem, assim, toda a coragem do mundo, resolveu perguntar para o companheiro do lado: por que nós estamos marchando mesmo, hein? Para que isso aqui? O menino falou: não sei. Ninguém sabia! Ninguém sabia exatamente. O que eles sabiam era que eles tinham que marchar. Se eles quisessem cantar no coral, é melhor marchar aí, calar a boca e marchar. Senão você não canta nesse coral. Isso é legalismo. É rígido, é frio, é mecânico e não é de Deus. Nicodemos era um legalista. Isso, Jesus lida com todo mundo, né? Parece que realmente qualquer tipo de caso nesse mundo vai para Jesus, ele dá um jeito na pessoa, né? E ali está ele dando um jeito em Nicodemos, com paciência, com amor, no escuro, à noite. Puxa, pastor Saulo, eu pensei que o senhor ia falar alguma coisa de Jesus encontrando-se com algum pecador, transformando a vida de alguém, fazendo um milagre. O senhor vem falar de legalismo para nós? Nicodemos nem está sofrendo dor, pastor. Nicodemos tem status, tem amigos, tem fama, um homem honrado, tem dinheiro. Ele está com alguma dor? Por que Jesus está curando alguma dor dele? Não sei, talvez você peça coisas assim. Parabéns, porque você nunca foi esmagado pelo legalismo. Mas outros de vocês sabem o que é ser esmagado pelo legalismo. Legalismo não é a busca de Deus. Legalismo está obcecado com uma pessoa mesmo, consigo mesmo. Os legalistas estão preocupados em justificar-se a si mesmos, em defender-se a si mesmos, em explicar-se a si mesmos e em exaltar-se a si mesmos. Jesus é uma figura presente, claro, mas não é o centro. Para um legalista, é você. Você está no centro. Se você se veste correto, se você se penteia bem, se você fala a palavra correta, se você pertence ao segmento correto, do grupo correto, você vai ser salvo. O peso da responsabilidade da salvação não cai nas costas de Deus. O peso cai nas suas costas. É um mundo escuro. É um mundo triste. Em vez de buscar a Deus, está buscando inocência. Em vez de buscar perdão, está buscando justificar-se. Claro que Deus faz parte do cenário, da teoria, mas cadê Deus?
Você busca entender, você vê que a pessoa está com um andar correto, está com a atitude correta, a fala dela é boa, mas quando você olha de perto, quando você procura realmente, você vê que está faltando alguma coisa. O que está faltando? Gozo e alegria. Não tem. O que tem? Medo. Medo que eu ainda não consegui me salvar, ainda não consegui vencer aquele pecado. Ou então arrogância. Arrogância é porque, poxa, eu já sou membro da igreja há tantos anos, eu dou oferta, eu dou dízimo, eu já construí igreja, arrogância. Ou então fracasso. Puxa, de novo eu pequei. Ai, meu pai, estou perdido. Mundo escuro. Mundo que não é de Deus. Jesus veio ao mundo para trazer-nos vida e para libertar-nos da escravidão do pecado. Legalismo é um mundo escuro. Eu vou te dar a coisa feia do legalismo. Legalismo torna a minha opinião a sua obrigação. Aqui nesse barco só tem espaço para uma opinião. Adivinha quem é que está errado? Você. Legalismo torna a minha opinião o seu limite, seu território de ação. Se você pensa diferente de mim, ou o seu pensamento oposto ao meu pensamento, me faz questionar o seu direito de adorar aqui comigo na igreja. E me faz questionar o seu direito de estar um dia no céu. Legalismo, se você tem que só discar o número da companhia, você tem que sempre discar o número da companhia. Seu trabalho não é pensar, seu trabalho é marchar. Nicodemos estava cansado de marchar, marchou a vida inteira. Nicodemos queria cantar, não queria marchar. Então ele vai a Jesus de noite. Vai de noite, porque não pode ser visto por Jesus. O legalismo coloca o medo do homem em você. Você fica com medo do que as pessoas vão dizer. Como eu disse, não é preocupação com Deus e com Jesus, é preocupação com você, no seu centro de tudo. O legalismo, ele é rígido, ele diz assim, olha, o uniforme é pequeno, não cabe em você, mas foi aprovado, usa a si mesmo. Se você quer cantar no coral, faça o que está sendo dito. É um mundo realmente escuro pra caramba. Tem pouco Jesus, pouco Deus. Muita norma, muita regra. A sua dieta são normas, regras, doutrinas. Pouco Jesus, pouco Deus. Eu posso falar isso com bastante autoridade. Eu era assim, um grande fariseu. Deus nunca nos pediu para abandonar a igreja, jamais, pelo contrário. Temos que compartilhar a luz que Deus nos dá com nossos irmãos. Não tinha vitamina na minha vida, não tinha um sabor gostoso, um saborzinho, não. Tudo era religião previsível. Nós sabemos exatamente o que Deus faz. Sabe essas pessoas que têm um Deus tão grande que elas conseguem colocar Deus no bolso? Sabe exatamente o que Deus fará. Legalismo não é a busca de Deus, busca de inocência. Então, sua vitamina é pobre e você passa fome. Seus professores passam fome junto com você porque eles não sabem onde está o alimento, onde está Jesus. E se você realmente ousa explorar algo novo, tem que ser na escuridão, no escondido, para não ser criticado, para não ser apedrejado. Depois de haver carregado os títulos de mestre de Israel, uma vida inteira, uma existência completa, Nicodemos agora chega-se diante do mestre
E de repente, ele fica em silêncio. Ele fala só 3 vezes. Uma para bajular e 2 para perguntar. Mas de repente ele fica silente diante do Mestre, ao Jesus, abrir a porta do céu e deixar que a luz da graça inunde a catacumba. Jesus começa mostrando para ele qual é a origem da vida espiritual. Onde começa a espiritualidade? De onde que ela vem? Ah, vocês são nascidos de carne humana. Não dá para você ser espiritual. Você tem que nascer do Espírito. A vida espiritual vem do Espírito. O vento sopra onde quer. Vou fazer uma pergunta aqui na igreja. Alguém já viu o vento sentado na esquina lá? Pedindo orientação? Por onde é que eu vou agora? Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo? Não. Já viu uma tempestade de vento? Cansada, sentada na esquina? Estou cansada. Vou descansar para continuar soprando. Não! Vamos entender o que Jesus está dizendo? Aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Você não tem como colocar o vento. Fazer prevenção. Ou a previsibilidade do que ele vai fazer, do que ele não vai fazer. Não tem como. Ou então não é nascido do Espírito. Legalismo é suficiente religião para te manter. Não é religião para te nutrir, não. É para te manter. Você se sente feliz? Você é parte do grupo. Você não sabe direito para onde está indo. Você não sabe direito o que vai acontecer. O que um fala, você fala igual. Os outros falam, você está repetindo. Você não está indo buscar na fonte. Você não está indo a Jesus. Você está feliz com a dieta. Jesus disse: você tem que nascer de novo, camarada. Você tem que recomeçar a sua vida. Você tem que realmente nascer do Espírito. Não só da água, não, viu? O texto fala da água, mas fala 2 vezes do Espírito. Tem gente que nasce da água e até hoje não nasceu do Espírito. Como eu disse, falta aquele gozo, aquela alegria. Falta aquela satisfação. Falta aquele assunto interminável, que é o amor de Deus pelo ser humano. A morte de Cristo na cruz para nos salvar. Sabe, Nicodemos está sobre os seus calcanhares. Ele nunca na sua vida escutou algo assim. É a primeira vez que ele fala com alguém sobre espiritualidade, onde nenhuma igreja é apontada, nenhum sistema religioso é apontado, nenhuma regra é dada, nenhuma doutrina é formulada. E ainda que estava escuro, ainda que era de noite, podia se ver na cara de Nicodemos a pergunta estampada: por quê? Por quê? Por que Deus seria tão generoso? Por que Ele daria de graça a salvação? Por quê? Que difícil para o ser humano, né? Aceitar o dom da salvação, né? Ele tem que ajudar Deus, né? O nosso defeito é esse. Aí tem que ajudar a Deus. Não, Deus não sabe direito o que Ele está fazendo, eu vou fazer a minha parte. Você vai, você está buscando uma religião vazia, fica um cristianismo morto. Por quê? Por que Deus daria tudo de graça? Jesus revelou para Nicodemos: amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Puxa, Nicodemos nem sabia o que dizer. Nunca tinha escutado isso na vida dele. Sabe, trazendo a história de Nicodemos para nossos dias. Que bom que esse capítulo está bem registrado na palavra de Deus. Obrigado, Senhor, por nos fazer lembrar que toda a vida espiritual, todo o desejo de vir à igreja, toda a ação nobre que nós façamos para Deus, é Ele mesmo quem cria, motiva e energiza em nossos corações, para que nunca nos gloriemos para dizer que de nós. Todo grupo tem leis e regras, é parte do viver humano. Numa família também existem leis e regras. O problema é que o diabo se satisfaz muito quando nós fazemos das leis e das regras a maior certeza que nós temos nessa vida.
Nós somos do povo de Deus porque nós guardamos o sábado. Isso é errado, irmãos. Eu sou de Deus porque Jesus morreu na cruz para me salvar. Isso é correto. Muitos estarão um dia no céu que nunca guardaram o sábado. O vegetarianismo é bom? Claro que é bom. Uma dieta boa. Mas tem pessoas que, se ficarem sem comer carne, também passam mal, sabia? Tem muita gente. Os médicos recomendam. O mais importante nós perdemos, que é Jesus. Às vezes, no meio de uma adoração, nós estamos contentes com os relatórios do que a igreja fez, do que eu sei que ela fez. A igreja não é nem nossa. A gente gosta de falar, nossa, a igreja, o que é nosso aqui? Eu não tenho nenhum contrato, não assinei nenhum papel, nem para um piso aqui, nem para um nada aqui não pertence a mim. Tudo aqui pertence a Deus. E a gente fica se exaltando, às vezes, e vai perdendo a oportunidade de crescer no amor e na graça de Jesus Cristo. Os tempos estão chegando ao fim. E se nós não tivermos Jesus, como nós vamos encará-lo no dia da volta dele? Nós vamos chegar com um currículo lá, tocando cornetinha? Eu guardei o sábado, eu não sei o que, eu dei o dízimo, eu construí igreja, eu dei estudo bíblico, é isso? Nós vamos falar para Jesus? No dia que nós chegarmos lá, qual é a segurança que você tem que ele vai te aceitar? É essa? Isso é segurança mesmo? Será? Isso ainda mais é medo. Porque faz aquilo que eu acabei de falar aqui, a gente fica, será que eu fiz o suficiente? Será que eu consegui? Será que está bom o que eu estou fazendo? Isso não é cristianismo, é tortura. O diabo gosta de ver gente torturada. Em vez de ver gente feliz e satisfeita em Cristo Jesus, mas para estar satisfeito em Cristo Jesus, tem que conhecê-lo. O diabo não quer que você conheça Jesus. Ele pode até deixar você ler a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia melhor que você, melhor que eu. Você pode ler a Bíblia de cabo a rabo, a vida inteira lendo a Bíblia. Mas e Jesus? Você substituiu ele pelo quê? Substituiu ele pela leitura da Bíblia? Não pode. A Bíblia vai te levar a Jesus. Ele tem que ser o centro, ele tem que estar, ele tem que ser o pivô, ele tem que ser ali o eixo central, onde a sua vida gira em volta todinha. Às vezes faz falta a gente conversar sobre essas coisas, porque como nós temos boas regras, bons princípios, e defendemos agora os mandamentos, muitas vezes a gente pode também estar indo um pêndulo para o outro lado, e nos tornamos legalistas. Começamos a julgar as pessoas pelo exterior, e achamos que é o nosso dever julgar. Nosso papel não é julgar, nosso papel não é escrutinizar as pessoas, nosso papel é falar para elas de Jesus, e deixar que Deus faça o trabalho. Olha, será que deu resultado essa semente que Jesus plantou no coração de Nicodemos? Legalista? Abra sua Bíblia lá em São João, capítulo 19. São João, capítulo 19, versículo 39. E ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois, José de Arimateia e Nicodemos, o envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. E visto que era sábado, perto do sábado, colocaram Jesus ali. Olha só, o homem que foi de noite falar com Jesus, o líder de Israel, mestre espiritual, doutor da lei, com medo de ser visto pelos outros, com a preocupação de que os outros não vão aprovar meu comportamento, com aquela coisa, o homem que legalista que necessitava aprovação, o legalismo faz a pessoa faminto por aprovação,
Ele faz as coisas para que os outros vejam. E os outros batam pau e aprovem. Ele está preocupado em ser aprovado o tempo todo, né? A preocupação dele não é reconhecimento divino, não. Tem que ser aprovado pelos homens. Esse homem, que foi de noite, na escuridão, agora ele vem na luz do dia. Acabou o medo dele, porque Jesus plantou a semente do Evangelho no coração dele. A semente do Evangelho está no seu coração ainda. Ela está germinando aí. Talvez Jesus plantou essa semente no seu coração há tantos anos atrás, mas você, preocupado com as coisas desta vida e com muita religião, com muitas normas e regras, foi se distanciando de Jesus e se satisfazendo com essas coisas, e essa semente ficou sem ser regada, e essa árvore que estava crescendo morreu, murchou no seu coração. Eu gostaria de dizer para você, a semente de Jesus, ela nunca morre, ela continua no nosso coração. Ela pode não estar crescendo como deveria, mas ela está prontinha para germinar e dar muitos frutos. De que vai adiantar você ter uma vida inteira de um homem ou mulher religiosa? Você vai olhar para trás e às vezes vai perguntar: mas que frutos eu dei na vida? Quantas pessoas foram tocadas porque eu levei Jesus, falei de Jesus para elas? Então vamos nessa manhã, eu vou cantar um pequeno louvor aqui. Talvez alguém tenha que me ajudar a cantar aqui. Enquanto eu canto, vamos entregar nossas vidas a Deus para encerrar. E talvez eu canto aqui no púlpito mesmo. Se alguém puder vir aqui me segurar o microfone, vai dar. Obrigado. Enquanto você escuta essa melodia, deixa que Deus fale ao seu coração, somente Deus, e em atitude de entrega a Ele, permitindo que Ele seja o Rei e Senhor da sua vida. Levante-se, eu vou orar com você. A mim, cansados e abatidos, eu os farei descansar, eu os farei descansar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O meu jugo é suave, meu fardo leve. Então descanso acharei, então descanso acharei. Bom Pai que estás nos céus, receba-nos em teus braços de amor. Vamos a Ti diretamente, cada um de nós, nesse momento individualmente, entregando-nos nas Tuas mãos amorosas. Cuida de nós, Senhor. Siga motivando nossa vida. Siga ajudando-nos a crescer na fé, na graça, no amor de Jesus. Que possamos brilhar forte para Ele, Senhor. O mundo precisa conhecer mais de Jesus. Em Teu nome oramos. Amém.